Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 22. Efésios 4, 22. Encontraram? Diz assim o texto: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem-se a sua ira antes do sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Continuando agora no 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela doce presença em nosso meio. Dá-nos agora da iluminação do Santo Espírito, para que possamos discernir a sua voz, aplicar a sua palavra no nosso coração, na nossa prática de vida. Que assim seja, Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, essa semana eu fui acometido por uma pergunta da Camila que mexeu comigo. Meu coração ficou chacoalhado. A gente tem sempre um momento de oração e de história antes de dormir. Eu levo o pé lá para a cama, tem uma história e a gente ora. Ela ora, eu oro, depois eu abençoo ela, é assim o ritual lá em casa. E às vezes nessas horas vêm as perguntas. E a pergunta foi essa: papai, me mostra uma foto de Jesus? E diante dessa pergunta, muita coisa brotou no meu coração. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu começo com uma seguinte declaração: uma boa história transforma um ser, ouve com atenção, e este ser transformado reflete o que é em seu rosto e em sua forma de viver. Eu vou repetir. Uma boa história transforma um ser, e este ser transformado reflete o que é em seu rosto e em sua forma de viver. A verdade que sustenta essa frase pode ser vista em toda a trajetória da Bíblia. A história da Bíblia vem transformando gerações e gerações. A história da Bíblia vem mudando destinos, vem fazendo pessoas mudarem de rumo. É isso que significa essa transformação, que a gente chama de conversão, essa metanoia. Estava num caminho, meia volta vai para o outro. Esse poder de transformação, ele vem através de narrativas que contam quem Deus é, quem Deus foi, quem Deus será, o que Jesus fez aqui na terra, o que pessoas que seguiram fizeram, como foram os resultados, as lutas, as tragédias, os erros, os acertos, os arrependimentos. De modo que nós somos chamados a ouvir essas histórias, daí que vem
a condição de ouvir primeiro eu tenho que receber, e depois eu passo essa história. E o povo de Israel foi o primeiro a encarar essa missão. Vocês têm ouvido, mas vocês não vão só ouvir, a começar do princípio de que, no hebraico, ouvir significa guardar, como quem guarda algo para colocar em ação, não como quem guarda algo dentro de uma gaveta em casa. Ouvir em hebraico é eu ouço já colocando em ação, e quando eu estou colocando em ação, é a prova que eu estou ouvindo, de modo que, no hebraico, ouvir não é só você falou, eu ouvi. Não, enquanto eu não colocar em ação, eu não completei o verbo ouvir. E aí nós vemos então Israel com essa missão. Vocês ouviram, vocês passam. Lá em Deuteronômio nós temos essa narrativa, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensinem com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar. Em outras palavras, em todo momento. Não é tema para a escola bíblica somente. Não é tema para onde é em todo o tempo. Por isso que na lei nós temos a definição. É andando no caminho, é na hora de dormir, é na hora de levantar, é com persistência. Como se isso não bastasse, o povo de Israel ainda ouve mais. Olha, vocês também coloquem átias nos seus braços como sinal. Coloque na testa. Coloque nos umbrais da porta da sua casa. Para cada vez que você passar por uma porta, tenha lá um lembrete. Era como se eu dissesse para vocês: coloque um quadro com versículo bíblico em cada porta da sua casa. Banheiro, cozinha, quarto, sala, entrada, saída, quintal. Para todas as vezes que você passar para a porta, você olhar e lembrar. Coloque na sua testa, que é um lugar mais na cara do que na testa. Mas na cara do que na testa é ótimo. Não tem como, você está que vem lá uma palavra, e o judeu fez isso. Desenvolveu uma caixinha de madeira, coloca essa caixinha de madeira na testa com versículos bíblicos para a hora da oração. Coloca no seu braço. Eles desenvolveram uma caixinha de madeira, coloca no braço com versículos bíblicos e ora com ela, para não se esquecer. E o texto continua dizendo, você lê isso em casa depois em Deuteronômio capítulo 6, que fazendo isso, e fazendo o que é justo perante o Senhor, tudo iria dar certo. O texto diz assim: para que tudo lhes vá bem. E aí, a parte mais bonita, em Deuteronômio 6 a gente vê assim: no futuro, quando seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, o que significam esses decretos, o que significam essas ordenanças que o Senhor Deus falou para vocês estão falando para a gente, e a Bíblia nos diz, você vai responder o seguinte: nós fomos escravos lá no Egito e Deus nos tirou com mão forte. Nós vivíamos numa outra forma e Deus nos resgatou. Nós tínhamos outra realidade e Deus mudou a nossa realidade. De modo que os hebreus aprenderam então, irmãos, o que era Deus, como Ele agia, como Ele manteve a sua palavra, como Ele sustentava a sua palavra. Os hebreus viram Deus conduzi-los pelo deserto, que é a terra de ninguém. E Deus estava lá, guardando-os, guardando o seu teto, guardando o seu estômago, a provisão, a alimentação. Deus se manifestou com sinais, eles viram, eles tiveram verdadeiras provas que nós não tivemos. E essas sensações ficaram no consciente coletivo do povo. Entretanto, ninguém viu o rosto dele, como falei semana passada. Eles sentiram, eles absorveram, eles experimentaram, mas o rosto ninguém viram. Ninguém viu. Então vem a minha segunda pergunta, e essa eu queria jogar para você. Como você imagina Deus? Como que é Deus na sua cabeça? Compartilha com a pessoa do seu lado, por favor. Você que nos assiste pela internet, faça a mesma pergunta. Como você imagina
Deus. Vamos lá, rapidinho, santo barulho aí, vamos conversar. Como você imagina Deus? Quando você está orando, pensando nele, falando dele de alguém, quem ele é na sua cabeça? Tem barba, cabelo branco? Falaram algo engraçado aí, né, Doris? Muita gente fala com o Papai Noel, eu não tenho dúvida disso, é normal. Fala quem? Com a voz do Morgan Freeman. Uau. Ainda bem que não é com o Jim Carrey, sabe? Ainda bem. Legal, volta pra mim, obrigado. O tempo de Deus lá no deserto com o povo acabou, né? O povo entrou na terra prometida, depois de terem experimentado o teocentrismo, experimentaram juízes, experimentaram reis, monarquia, experimentaram a exortação profética, tudo isso aconteceu. Lembrando da voz de Deus, lembrando do que Deus era, até que finalmente um rosto apareceu na terra. O rosto de Jesus. E esse Jesus veio, ao Verbo se fez carne, habitou entre nós, e a primeira geração teve o privilégio de ver um rosto, uma foto, uma cara. Eles então ouviam o Senhor falar, e se encontrasse Jesus andando por lá, como nós vemos no texto, esse não é o filho lá do José? Não estão as suas irmãs, seus irmãos entre nós? Não é ele o filho do carpinteiro? Todo mundo reconhecia em Nazaré quem era o filho de José. A primeira geração então foi privilegiada com a pessoa, com a presença física do Senhor. Eles foram depois testados na perseverança da caminhada, mas eles, mesmo nas suas lutas, nos seus trials, nos seus desafios, eles carregavam a face, o rosto, o corpo, o visual de Jesus em suas mentes. Eles tiveram a oportunidade de sentir o cheiro de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o tom da voz, era grave, era médio, era aguda. Lembraram de Jesus ensinando, a voz do ensino, a voz da oração, olha que legal, a voz da exortação, a voz do nervosismo, assim que a gente conhece alguém. Agora, depois de quase 2000 anos de história da igreja, aqueles que foram encontrados por ele, né, e que reconheceram ele como Senhor, depois de o cristianismo ter sobrevivido todo esse tempo, as arenas, os leões, aqui estamos nós. Nós somos hoje no mundo de pessoas que não viram a foto de Jesus. Nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas, numa população de 7 bilhões de pessoas, e nós acreditamos, seguimos uma pessoa, um ser, Deus manifesto, que nós não sabemos qual é a foto dele. A BBC tentou fazer isso há um tempo atrás, fizeram uma super análise, uma reconstrução do rosto, mas depois que eu vi o produto final, confesso para você, uma dificuldade danada pensar naquilo como Jesus. Quem viu aqui sabe do que eu estou dizendo. Eu acho que no consciente da maioria, a gente prefere o Jesus davintiniano. Você sabe que quando eu cheguei aqui no seminário, aqui em Londres, em 1993, primeiro dia de aula, você imagina, né? O professor falou assim, você, o cabeludinho ali, cabelo enorme, dá para você vir aqui na frente? Eu falei, pois não. Cheguei lá, ele falou, senta atrás da cadeira, ajoelha. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu ajoelhei. Põe sua cabeça agora assim na frente da cadeira. Na hora que eu coloquei, ele falou, agora pega o teu cabelo assim e põe ele para frente. Eu fiz. Ele falou, olha irmãos, essa era a cara de Jesus que eu imaginava. Jesus cabelo comprido e cavanhaque. Porque é mais ou menos eu estava brincando, cara, descontraindo, os alunos tinham acabado de chegar desesperados do Brasil, né? Olha lá a foto, essa é a foto da BBC. Você consegue olhar para isso aí? Confessa no fundo do coração. Você consegue se relacionar com esse aqui?
Não é complicado isso, gente? Não é complicado? É complicadíssimo. Segundo a reconstrução de crânio do mundo antigo, tem um monte de coisa envolvida aí. Não, eu não consigo. Eu não sei qual é essa foto. Eu não sei qual que é. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 20, 29, a gente tem isso, essa declaração que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos. E aí sim, mas chega, tudo bem, isso é pra gente, mas chega a pergunta da Camila: papai, eu quero ver a foto dele. E eu fiquei pensando nas muitas imagens, pensei nessa imagem, pensei na imagem de Davi, pensei em outras imagens, perguntei para mim mesmo como que eu imagino quando eu oro, porque essa é a melhor resposta que você pode dar para você mesmo. Qual a imagem que você tem quando você ora? É a melhor essa. Para hoje lá, quando você for dormir, ora, se estiver orando, tenta analisar o que você está vendo, se estiver vendo alguém. Não, gente, é muito interessante isso. Quando eu comecei a trabalhar com os povos africanos, e chegou nas primeiras festas natalinas, onde Jesus, por exemplo, o bebê vinha em formato negro, né, bonequinha. E eu comecei a conversar com os africanos sobre isso e perceber que, para a grande maioria, é assim que eles veem Jesus. Olha que coisa, um outro ponto interessante, porque para o mundo branco não é assim que ele vai ver. A gente prefere um branquinho ariano. Esquecemos que ele morava na Palestina, um sol do cão. Quem branquinho lá não tem. Branquinho lá é albino. Tem o seu problema de pigmentação. O branquinho lá não sobrevive, um calor danado, sol danado o tempo inteiro. E essa pergunta então continua lá: e agora o que eu faço então? O que eu vou falar para ela? E aí começa a vir a construção da resposta. E a conclusão inicial foi: a melhor foto e imagem de Jesus que eu posso mostrar para Camila, a melhor foto e imagem que nós podemos repartir com as pessoas que nos cercam, pelo simples fato de nós não termos a imagem real, ele não deixou. Se ele quisesse, ele poderia ter levantado algum dos apóstolos, pintado, e assim como o texto sobreviveu, se ele quisesse que o seu rosto sobrevivesse o tempo, alguém tinha colocado nas cavernas de Qumran. E quando acharam os manuscritos do Mar Morto, achariam também uma tela de alguma forma do mundo antigo, um grafite, feito num jarro, se ele quisesse, todos nós acordamos com isso, ele teria achado um meio para uma pintura durar. É só você ver, você vai no Egito, você vê pintura com 3.000 anos, então teria como chegar até nós o rosto dele, mas ele não quis. De modo que eu acho que a melhor resposta para Camila, para mim, para nós, compartilharmos com o mundo, a melhor foto de Jesus é o meu refletir de tudo o que o Senhor é. É o meu refletir de tudo aquilo que eu percebo, que eu acreditei, que eu experimentei, que eu experimento, que eu vivo, para que eu possa resplandecer o rosto dele. É claro que no final daquela noite eu orei com Camila e falei: Camila, nós vamos orar junto para Deus, Jesus, se revelar para você. Fala assim: Jesus, se revela para mim, eu quero te ver. Não sei o que Jesus pode fazer, não sei o que Ele quer fazer, como, mas eu orei com ela. Para que Jesus se revele a você, filho. Que você tenha uma impressão dele, que mesmo sendo e não sendo a cara, que você saiba que Jesus te visitou. Essa foi a minha oração com ela. E eu renovei o meu compromisso, pensando nisso, pensando em refletir o Senhor, já que eu não tenho a foto dele, todos os dias da minha vida. E aí vem os pontos, né? Primeiro, que o meu sorriso seja o sorriso de Cristo. A Bíblia é antidepressão. O que eu quero dizer com isso? Uma Bíblia que atesta que a alegria do Senhor é a nossa força, ela não quer dar lugar para uma cara triste. Então eu falei: Senhor, então renova o meu sorriso. Renova o meu sorriso para que eu possa contagiar com o meu sorriso. E pastor, às vezes perguntar a você mesmo. Uma cara carrancuda deprime o ambiente. Certo ou
feliz, aquela cara, não fica. Um sorriso nos lábios gera, compartilha, comunica, toca alegria. Não estou dizendo com isso que devemos ser que nem bozos o tempo inteiro. Não. Estou dizendo que se a alegria é nossa força, de alguma forma o nosso rosto tem que resplandecer alegria. Renovei o meu pensar e quero te encorajar a fazer isso. Que o meu cheiro, e aqui é complicado, seja o bom perfume de Cristo. Então, para que você não ache que eu estou falando para você comprar o perfume apostólico com perfume, o que significa o bom perfume de Cristo é exalar pelos meus poros aquilo que eu senti e tenho dentro de mim, o poder de Cristo. Exalar o bom perfume de Cristo, na minha compreensão, é tudo que sai de mim. Não o meu cheiro, porque depois do link runners da corrida o cheiro não vai ser bom. Mas as minhas ações, as minhas atitudes, tudo que eu sou, colabora para o que eu falo, para o que eu vivo. Não é uma teoria e uma prática, é o que sou, é o que você deve ser. Pensei nas minhas atitudes, na minha consciência, e que sejam elas as ações dele. A minha consciência, as minhas atitudes, o comportamento do Senhor na terra através de mim. E aí o negócio fica feio. Porque o comportamento dele é aquele que quando você está doido para estourar, ele fala, não estoura, porque eu não faço assim. Não chute o pau da barraca, porque eu também não faço assim. Não deixe o negócio, não se faz de indiferente, porque eu não sou indiferente com o mundo. Perdoe mais uma vez, porque eu perdoei todas as vezes e vou continuar te perdoando para o resto dos seus dias. Você não tem esse direito. Seja alguém que tenha luz a começar de casa e não só fora. E aqui é chocante, né? Tem gente que consegue ser luz fora e dentro de casa é um inferno. Dentro todo mundo fala, nossa, essa pessoa é tão querida, e dentro é um capeta. Um negócio chocante. De modo que então o texto que nós lemos nos encoraja a viver assim. Por isso que Paulo diz, olha, deixando aquilo que nós fomos um dia, vamos nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, sermos renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, ouça com atenção, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, 26. Como sermos então semelhantes a Ele? Paulo vai responder isso para a gente na prática, abandonando a mentira. Quer refletir Jesus? Abandone a mentira. Jesus não mente. Abandone a mentira. Falando a verdade ao seu próximo, deixando a verdade triunfar o tempo inteiro. Quando ficar irado, quem fica irado aqui? Levanta a mão junto comigo. Eu fico irado. E eu acho muito bonito que Paulo deixa a gente ficar irado. Tem alguns segmentos que falam que você não pode se irar. A Bíblia deixa você ficar irado. Pode ficar irado sim, você fica doido, mas ela fala, mas não peque. Você segura um vulcão. Você imagina Jesus naquela cruz, soldado romano humilhando, batendo, torturando, xingando, furando com lance, jogando fel na sua cara, humilhando o Filho de Deus, e ele lá, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós devemos canalizar a ira e transformar a ira em compaixão e retribuir com compaixão, para se parecermos com Ele. Ainda mais que isso, tem um tempo. Para ser parecido com Ele tem um tempo. Nós podemos irar, não devemos manifestar o resultado da ira, que é agressividade, violência, xingamento, explosão.
sai, vira as costas, esse tipo de carnalidade. E além de não fazer isso, tem um tempo, tem um deadline. O deadline é antes que o sol se ponha, você resolva aquela besteira. Você resolva aquele negócio. É brabo, né, irmãos? Se você consegue fazer isso todas as vezes, well done. Nem sempre eu consigo. E luto, e faço igual Paulo, esbofeteio o meu próprio corpo. Porque Deus nos dá um padrão, e o padrão é: se você deixar resultado de ira, de nervosismo se esticar, isso vai alargar dentro de você. O buraco vai ficar maior. A cabeça vai ficar fragmentando outras possibilidades, outras tristezas. Isso vira um caldeirão. E para resolver é mais demorado, é mais chato, é mais problemático. Então, antes do sol se pôr, antes de acabar o dia, resolve. Se nós queremos parecer com Jesus, Paulo continua nos dizendo: não dê lugar ao diabo. O que me fala a respeito de um diabo, de um ser maligno que está procurando a cadeira para sentar. Quando eu olhei esse texto, eu lembro daquela brincadeira de cadeira de roda. Lembra a dança de cadeiras? Fica tocando música e quem não sentar tira uma cadeira, aquela história lá. Eu tenho essa impressão, já procurando um lugarzinho para sentar. E às vezes você toma cuidado, você pode pôr a cadeira lá, senta aqui, tá gostoso. Não dê lugar, tire a cadeira dele, fala: aqui você não tem lugar, porque eu reflito Cristo em mim, em tudo, e ninguém tem nada para falar contra mim. E aqui eu encorajo quem é casado: comece o teste em casa, pergunte para o seu marido, para a sua esposa: o que você acha de mim? Você vê Cristo em mim ou vê o capeta em mim? Você vê Cristo em mim ou às vezes vê Cristo em mim? Quem você vê mais em mim? Você vê mais benignidade, bondade, compaixão, amor? Ou você vê um ser indomável? Um ser bruto? Quem você vê em mim? E vocês também, mulheres, claro, não fujam não. Não fujam não. Paulo segue dizendo: o que furta, não furte mais. Roubar, rouba um pouquinho, bobeirinha. Não roube mais. Não roube nem de César, não roube nem do próximo, não roube nem de ninguém. Não abuse do sistema de benefícios. Não roube. Não roube. Quer parecer com Cristo, foto de Cristo? Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra irreprovável, de má moral. Era aquela brincadeira que mamãe já fazia, né? Passa sabão nessa boca, meu filho. Cara, se alguém falasse um palavrão, o couro comia, né? Então ninguém falava. Eu lembro um dia, uma irmã minha foi se aconselhar com o pastor, falou: pastor, eu estou com um problema. O que foi? Eu estou louco para falar palavrão, mas eu sei que não é legal, mas eu estou doida. Você fica ouvindo o dia inteiro na escola, né? Aqui a galera fica doida até para falar palavrão em inglês. Eu conheço, viu? O cara passa, tem gente que dirige só falando inglês. Por exemplo, porque acha que o palavrão em inglês não pega. Não bate no nosso coração. Eu lembro que o pastor falou assim: minha filha entra no banheiro, tranca a porta, fala tudo que você estiver falando. Quando sair tudo, você consegue a vida normal. Eu achei sábio, viu? Eu achei sábio. Tá no vulcão para explodir. Vai lá sozinha, minha filha. Fala, você fala, eu cansei, tá legal, sai agora, vai. E prossegue na sua vida. Nenhuma palavra imoral, porque isso nos coloca nessas rodas. É tão feio, né? Já estava andando na rua, feliz da vida, estava orando: obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor é comigo, daqui a pouco encontro uma irmã. Você: oh, pastor, esse dia tá igual. Eu falei: meu Deus, eu tinha que me segurar, Senhor. Eu perdi até o rumo, eu esqueci até para onde eu estava indo. Aí você fala: por quê? Não, porque foi tão feio. Foi tão feio
foi tão de baixo nível, foi tão repugnante. Falei, não precisava disso. Não precisa. Essa linguagemzinha, meu Deus do céu. Sabe que hoje, quando eu ligo televisão no Brasil, eu tenho dificuldade, porque a linguagem lá está se perdendo cada vez mais. Um linguajar horroroso. Um linguajar horroroso. Quantas vezes eu sentado com meus pais falava uma coisa, eu ficava com vergonha. Meus pais já olhavam assim, tira do canal aí e tal. Para quem mora lá, normal, não sente. Já aconteceu isso, vamos tirar desse canal, né? Eu só assim, né? Tipo, a casa de vocês, eu não mando aqui, né? Eu sou visita agora, filhinho. Mas por que de tão nocivo que está o negócio? Você consegue ver Jesus falando isso? Soltando um palavrãozão gostoso assim. Você não consegue. Você não consegue. Então não é pra gente. Para parecer com ele. Não é do nosso mundo. Entra no banheiro, tranca a porta, solta lá os seus capetas, depois você sai e prossegue. Pelo contrário, a nossa boca tem que ser palavras que edifiquem, é o que Paulo disse, e ele continua dizendo, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para a redenção. O que é entristecer o Espírito Santo? É qualquer ato que contraria a vontade do Espírito. É qualquer ação que manifesta algo contrário a Deus, isso entristece. Qualquer ação que um filho faz contra um pai, isso entristece um pai e uma mãe, da mesma forma Deus. Quando nós fazemos algo que entristece o coração dele, isso gera tristeza, gera comoção. Ao invés de fazermos Deus sorrir, então fazemos Deus chorar. Paulo diz, olha, para ter essa cara aí de semelhantes àquele, faça isso, não entristeça ele não. Ande na linha. E conclui dizendo, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Olha que pacote lindo. Estou amargurado, pastor, olha, Deus não permite você ficar amargurado. Semelhante ao Senhor não pode ficar amargurado. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Não importa, olha para Jó, na desgraça que ele enfrentou e gritava, o meu Redentor vive, como cantamos aqui hoje. Ele se levantará em meu favor, porque o contrário disso está ruim, está difícil, está ruim, está difícil, está ruim, está difícil. Desaba. Livrem-se. É como se a amargura, como se a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia e bem com a maldade tivesse poder de segurar em mim você. Você livre, sai daqui. É literalmente o show, vai para longe. Porque tem o poder de ficar grudado e de virar comportamento. Quanta gente fica vivendo uma vidinha de indignação. Estou indignado com isso, estou indignado com aquilo, estou indignado. Oh, meu filho, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus também está indignado com você e comigo. Ao ponto de ele ter mandado o filho dele para morrer, porque a gente não ia segurar o rojão. Aí ele resolveu com amor, ao invés de falar, está indignado com o André, oh, ser infeliz. Vai para o inferno, menino. Não, eu amo, eu vou resgatar, eu vou curar, eu vou transformar com amor. Indignação não vai fazer muito. Não vai fazer muito. Gritaria, calúnia. Inventando historinha. Ouvir uma historinha aumenta. Para com isso. Isso não representa a foto de Jesus. E Paulo vai concluir com um aspecto positivo. Para parecer com ele também nós precisamos ser bondosos, como lemos no final do texto. Compassivos, que é mostrar compaixão. Perdoando-se mutuamente. A melhor foto, a melhor imagem, irmãos e irmãs de Jesus que nós podemos ter e ver é aquela que foi predestinada pelo Senhor, o Senhor que nos predestinou para sermos conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como nos diz Romanos 8:29. Fomos chamados, sim, fomos predestinados, um destino colocado para que sejamos a imagem dele. A melhor foto que nós podemos
ver e compartilhar a imagem dele refletida na minha vida. A melhor imagem de Jesus que você terá a condição de ver, ouça isso, é a sua imagem. Não é nem a minha, nem do outro irmão, nem daquele outro que é muito legal, anda com Deus. Porque essa é a externa, é a do exterior. A melhor imagem que você terá chance, e eu terei chance de ver de Jesus, é quando a minha própria imagem refletir tudo aquilo que Ele é. E olhar para mim com alegria e falar: Senhor, sim, Senhor, eu sou pecador. Sim, Senhor, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu decidi, Senhor, porque o Teu nome é santo e só o Teu nome é santo, a refletir o que o Senhor é. E esse foi meu compromisso comigo. Eu falei: Senhor, que a Camila veja então isso em mim, que a minha filha veja Cristo em mim, e que me imitando, ela possa conhecer mais o Senhor. E eu não posso terminar isso antes de dizer que quando eu cheguei aqui essa noite, eu entrei aqui para orar, eu falei: Camila, vai lá brincar. Ela falou: não, papai, eu vou ficar orando com você. Eu falei: mas filhinha, eu vou ficar de joelho aqui agora, vai para lá. Papai, eu vou ficar. Ela falou: vou sentar igual você. Sentar é para ajoelhar. E eu me ajoelhei lá, fiquei: Senhor, ela está orando. E daqui a pouco comecei a ouvir: abençoe a Bibi, a Jade, a Maia, a Ana, a Kate. Falei: bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Porque a gente só vai refletir, conhecer melhor a foto de Jesus refletindo nós mesmos. Queria chamar o pessoal do louvor, vir aqui tocar mais uma vez aquela canção, Seu Nome é Santo. E nós vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Deixa essa pergunta no teu coração: como está a imagem do Senhor em você? Como você tem refletido o Senhor? Como que os que te cercam têm notado o Senhor na sua vida? Vamos ficar de pé primeiro e cantar essa canção antes de orarmos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.